Carlos Rodrigues, Rádio Central. Michel, bom dia. O assunto que domina o noticiário do Guarani, claro, é envolvendo a chegada do novo treinador. O Marcelo Chamusca havia a proposta, mas a coisa não andou. E pelo que a gente tem de informação, não existe agora um nome de consenso dentro do clube. Queria saber de você justamente isso. Se existe esse nome de consenso e se ele existir, por que a definição ainda não aconteceu? E se não houver um consenso, como o Guarani pretende agir? Vai ter tranquilidade, calma para definir essa situação quando houver consenso? Ou vai ter que agir, entre aspas, no desespero diante da urgência de ter um novo treinador? Bom dia, Carlos. Nós entramos naturalmente em contato com o técnico Marcelo Chamusca, né? Um profissional vencedor que tem uma história de acesso no clube. O Guarani fez um esforço dentro da sua realidade, que existe uma responsabilidade com o orçamento, e isso é uma das premissas da nossa gestão, né? E ele entendeu que esse não era o caminho, respeitamos. O Guarani trabalha para buscar um treinador que continue com essa característica, que entenda o Campeonato Paulista, que conheça a grandeza do clube. A pressa pode, em algum momento, fazer que a gente tome alguma decisão equivocada, e a gente não trabalha dessa maneira. A gente tem muita cautela, muita responsabilidade, diferente de ser moroso, mas o trabalho continua. A gente está caminhando em direção à busca desse nome para a gente ter a definição o quanto antes, mas nada de forma assodada, porque desta maneira entendo que a gente não conduz, e aí o problema na frente eventualmente pode ser pior. Mas o Guarani está trabalhando de forma muito tranquila, mas muito responsável nas suas ações. E uma outra pergunta envolvendo o elenco, porque na sua última entrevista, se eu não me engano, no começo de dezembro, você deu a entender que haveria a ideia, né, de manter uma parte da base. Só que a gente vê aí, uma debandada, tirando os meninos da base, só 4 jogadores com contrato, a gente não sabe ainda se teremos outras renovações. Eu queria saber de você se algo mudou, né, no conceito do que você disse naquela ocasião, e em relação, né, a essa reformulação grande, é uma oxigenação natural do elenco, por diversos fatores, ou então é um atestado do Departamento de Futebol, da diretoria, de que a montagem do elenco da última temporada não foi tão bem feita assim, afinal vocês vão disputar as mesmas competições de 2020? Eu não vejo dessa maneira, porque naturalmente a oxigenação ela faz parte do processo. Nós tínhamos um planejamento pronto, estabelecido, né, com a comissão técnica que aqui estava, né? Alguns jogadores, eles interessavam naturalmente a sua permanência, outros não, faz parte do processo dessa oxigenação que você falou, né? E quando nós fomos informados no dia do jogo do Juventude da não permanência da comissão técnica, obviamente que o planejamento ele tem que mudar a rota, né? E eu sempre coloquei que a gente compartilha as decisões, troca com o treinador, traz atletas e busca atletas no mercado com a metodologia de trabalho para que se encaixe, que haja essa compreensão, né? Sempre foi assim desde a minha chegada ao Guarani, com todos os treinadores que nós tivemos a oportunidade de trabalhar. Passamos momentos de dificuldade e tivemos êxito em outros momentos, né? Então, está tudo dentro do planejamento, mas agora com a troca de comissão a gente vai e já está trabalhando nesse novo rumo. Cleiton Vendemiato, Rádio Planeta Guarani. Tudo bem, Michel? A minha pergunta, já que já foi falado sobre o treinador, é em relação ao elenco. Vocês perderam mais jogadores do que imaginavam ou está dentro do previsto? E quantas peças de reposição, na sua opinião, deve ser necessário para a sequência da temporada? Bom dia, Cleiton. As peças de reposição, e a gente está atento ao mercado, nós tínhamos uma relação que tinha passado dentro do nosso planejamento com a comissão que aqui estava, né? Serão peças pontuais, assim como fizemos na montagem do Campeonato Paulista da temporada 2020, né? Existe, acho, e é natural essa ansiedade, essa preocupação, mas quero deixar aqui uma mensagem que o Guarani
e o departamento de futebol, junto com o presidente Ricardo Moisés, o conselho de administração, vem trabalhando de forma... não tem dia, não tem noite, de 14, 16 horas por dia para a gente buscar aí essa reformulação do elenco, trazer uma equipe forte, uma equipe competitiva. O Guarani não está parado, mas nós não podemos fazer nada de forma acelerada, de forma que vá nos trazer algum prejuízo na frente, porque fizemos assim na temporada 2020 e assim vamos continuar. Gustavo Biana, EPTV. Bom dia, Michel, tudo bem? Michel, bem, com esse convite que vocês fizerem para o Chamusca, a gente entende que o Guarani mudou o perfil de treinador que busca, né, em comparação aos que ele contratou aí nas últimas temporadas. Vocês tendem a, de fato, mudar, buscar alguém mais rodado, mais experiente, ou vocês abriram uma exceção exatamente só para o Chamusca? Agora, com essa negativa dele, vocês vão voltar a procurar um perfil daqueles treinadores que passaram por aqui, do tipo Felipe Conceição, Catalá, né, o Carpini, esses que antecederam, né, esse novo treinador? Bom dia, Gustavo. Na verdade, não é que nós mudamos, né? O Chamusca é um treinador vencedor, ele tem uma maneira de jogar que a gente entende que encaixa no perfil, encaixava, né, no perfil de trabalho do Guarani, por uma decisão dele, enfim, não cabe mais, eu acho que já é assunto passado. O Guarani está atento a isso, e o profissional que vai vir vai ser é um profissional que entenda e conheça o clube, a maneira que o clube joga, os jogadores que aqui estão e que vão permanecer e os que vão chegar, mas respeitando sempre a cultura e a história do Guarani. Essa é a nossa preocupação, o nosso desejo, e trabalhamos de forma árdua para que isso ocorra aí o quanto antes. E em relação ao elenco, né, a gente acredita que já havia ali um planejamento baseado em cima do que o Felipe Conceição pretendia. Com a saída dele, acredito, né, que algumas coisas mudaram, do tipo, jogador que ele não gostaria de contar no elenco, que vocês de repente imaginam e esperam renovar. Como é que está esse planejamento agora? Como é que estão essas negociações? Hoje, o Guarani tem acertado, né, com quantos atletas, né, para reforçar o elenco para a disputa aí do Paulistão e da Série B? Realmente foi isso aí. Nós tínhamos um planejamento, né, com a comissão anterior, tudo muito organizado, pronto, né, e existia a expectativa de uma outra situação de jogadores que estavam no elenco. Claro que eles tinham fim de contrato e aí ficariam livres no mercado. A partir do momento da saída da comissão, a gente tomou outro rumo no planejamento, já nos organizamos em relação a isso, estamos trabalhando para buscar e retomar algumas situações. Sobre acerto de alguns jogadores, na hora certa, assim como fizemos na temporada passada, será anunciado, e não adianta a gente colocar e se precipitar nesse momento sobre isso, mas deixo claro e com a certeza que a gente está trabalhando aí firmes para o quanto antes definir esses nomes e ter a apresentação aí conforme a gente entende. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Michel, daqueles atletas que os contratos terminaram no último dia 31, existe a possibilidade do Guarani renovar com alguns ou todos eles estão descartados? Fala, Marcos. Não, claro que existe. Falei isso na outra pergunta. Nós tínhamos um planejamento traçado, nós íamos cumprir esse planejamento, tudo de forma muito acertada com a outra comissão. Houve a mudança de rota, naturalmente uma parte do planejamento a gente já está mudando, e enfim, o que a gente tiver a condição e a possibilidade da permanência, nós vamos trabalhar para que isso ocorra, já estamos fazendo, e dia a dia aí a gente vai tendo as definições aí para a temporada 2021. Michel, sobre a montagem do time para a disputa do Campeonato Paulista, né? O Guarani tem estreia dia 28 ou 27 contra o Ituano, mas você acha que até lá dará tempo para você montar o time para a disputa do Campeonato Estadual?
Nós temos a estreia no dia 28, né? Princípio contra o Ituano. Nós temos aí alguns dias à frente. A gente já vem se movimentando para a gente ter essa definição do elenco. Nesse primeiro momento vamos definir a comissão técnica, né? Que é uma coisa hoje que a gente está trabalhando. Tirando isso, nós vamos ter essa reposição e as peças no elenco, que o novo treinador naturalmente vai ter sua participação, assim como os outros tiveram, e o caminho é esse. Lucas Rossafa, Correio Popular. Oi, Michel, bom dia. Você completa uma temporada à frente do Guarani e nos momentos de crise sempre tem sido o principal alvo da torcida. Gostaria de saber a sua opinião. Essas críticas são justas? Que balanço você faz destes 12 meses à frente do departamento de futebol do Guarani? E em relação a reforços, as novidades do elenco em termos de contratações e renovações só serão oficializadas a partir do momento em que um novo treinador desembarcar no Brinco de Ouro? Bom dia, Lucas. Eu acho que isso depende do ponto de vista, né? Porque eu cheguei aqui em novembro de 2019, né? Eu cheguei antes da última partida contra o Londrina, né? E presenciei algumas coisas na última semana, né? Que não foram muito boas, né? Mas enfim, a gente planejou 2020, fizemos um elenco de forma muito equilibrada, no meu ponto de vista. Tivemos altos e baixos na competição, cumprimos rigorosamente o orçamento, cumprimos de forma muito responsável. O Guarani passou a temporada toda com seus salários em dia. Não podemos esquecer que nós tivemos uma pandemia, estamos numa pandemia, mas tivemos uma parada de 4 meses da competição. Pagamos religiosamente em dia os atletas, todos os acordos foram cumpridos. Penso que a minha preocupação é sempre fazer o melhor para o Guarani. Nem sempre a gente vai agradar as pessoas, não vai agradar a parte da imprensa. Isso faz parte do negócio, faz parte do jogo. O que não dá para admitir é falta de respeito. Isso aí nunca tiveram comigo. A relação sempre foi muito boa. Então a gente está acostumado com esse tipo de análise, de avaliação. Ao mesmo tempo que aquela equipe, e se comentou muito na temporada 2020 que teria a lista de jogadores que iriam embora, esses mesmos jogadores foram que ajudaram e nos deram a possibilidade de brigar por um acesso, né? Então você vê hoje que todos os jogadores, grande parte dos jogadores do Guarani tem proposta de time de Série A, de time de Série B. Então assim, não foi uma montagem ruim, né? Senão eles não teriam essa busca aí e esse tanto de clube atrás deles. Marco Guarizo, Rádio CBN. Michel, o Campeonato Brasileiro da Série A termina 2 dias antes do início do Campeonato Paulista. E as montagens dos elencos no estadual, principalmente no Paulista, a gente sempre vê os clubes contratando atletas que disputaram o Campeonato Brasileiro. Como negociar com esses jogadores se eles ainda estão em atividade? É possível fazer isso? Não é muito... Normalmente, quando um atleta está em atividade, tem um contrato, existe sempre uma ética, né? E a gente procura cumprir. Claro que a gente tem sempre uma boa relação entre todos os clubes, né? Mas existe um respeito muito grande. E a montagem ela se faz... Você tem jogadores de Série B, né, que terminaram vínculos, que são jogadores que estão na relação na qual eu já tinha passado, né, e no meu banco de dados. Enfim, sempre se acham oportunidades no mercado, como achamos com a equipe que formamos durante todo esse ano. E vai ser feito assim também para o Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro agora de 2021, tentando ser o mais assertivo possível. Às vezes, em uma outra situação, a gente vai errar, mas a busca sempre para otimizar as coisas e minimizar os erros.
Michel, existe a possibilidade de um treinador chegar com um elenco já praticamente montado ou com uma lista de nomes apresentada para esse treinador? Às vezes esses atletas já acertaram com o Guarani, estão treinando e podem não ser do agrado do treinador. Existe esse perigo pelo fato de o Guarani ainda não ter contratado um técnico? Não, eu vejo assim, os atletas que nós estamos buscando, estamos conversando, são atletas que atendem praticamente aí a boa vontade de algumas comissões, né? É claro que a chegada de um treinador, ele ajuda muito nesse processo em função da sua metodologia de trabalho, na qual a gente tem um grande respeito, né, dentro da sua maneira de jogar. Mas o quanto antes a gente vai estar definindo a comissão, e aí isso vai ser um facilitador aí para essa busca, e vai ser apresentado a ele, né, uma relação de jogadores, e aí a gente vai fazer esse filtro, e possivelmente o treinador também tem alguma ideia de alguns atletas, e é dessa maneira que a gente conduz e trabalha para que a gente tenha êxito aí e forme o quanto antes aí o nosso elenco para a temporada 2021. José Carlos Martins, Web Rádio Morada do Som. Bom dia, Michel. Sabemos que a montagem do elenco do Guarani está um pouco atrasada. E encontrar meias de ligação nesse campeonato ou no mercado é um pouco difícil. E o Guarani, campeão brasileiro, perdeu o Murilo Rangel para o Novo Horizontino e pode perder o Lucas Crespim. O que está sendo feito para esses jogadores que têm qualidade, o Guarani manter no elenco e dispensar somente aqueles que realmente teriam que ser dispensados? Obrigado. Bom dia. Não, na verdade não é uma dispensa, né? Existe o fim de um vínculo, né, de alguns jogadores. Existe um processo na negociação. Nós tínhamos um planejamento, contávamos com alguns jogadores dentro do planejamento que foi traçado com a antiga comissão, outros não, já falei isso. A opção de optarem por um outro clube, isso não depende do Guarani. O Guarani fez a sua parte, o Guarani busca, o Guarani discute essas renovações, mas dentro de atletas que estavam no planejamento da comissão. A partir do momento que se tem a troca, a gente tem que remontar esse planejamento para buscar os jogadores que a gente entende que devem permanecer. E aí hoje a busca por um novo treinador para a gente dar continuidade nesse planejamento e entender aquilo que ele pensa sobre a formação e a formatação do elenco, né? Por isso que está tudo dentro do que a gente trabalhou e pensou. O que não estava era essa mudança de comissão próxima aí ao fim da competição do Campeonato Brasileiro, né? Mas o Guarani está se mexendo, está trabalhando para a gente definir o quanto antes o nome e o planejamento tocar da maneira mais segura e responsável, na qual a gente sempre pauta e permanece. Thaís Helena, canal Esportes Online. Bom dia, Michel. Eu gostaria de te perguntar sobre o orçamento do Guarani, 13 milhões de reais para 2021. Como o clube pretende trabalhar com esse orçamento reduzido em meio a tantas cobranças da torcida por resultados e também aí sabendo que clubes do interior também estão reforçados financeiramente? Mas isso é algo que a gente trabalhou durante todo o ano, né? Eu lembro que na primeira coletiva, quando eu cheguei em novembro, na minha apresentação, eu falei muito de orçamento, né? E nós cumprimos o orçamento, né? Nós tivemos essa responsabilidade. O Guarani foi um clube na qual honrou todos os seus compromissos com todos os funcionários, com todos os seus atletas, colaboradores. Então, nós temos que valorizar isso também. Claro que nós queremos o êxito dentro de campo, nós queremos um acesso, nós disputamos uma final de torneio do interior, nós queríamos o título. E isso a gente tem que ressaltar. O Guarani está muito próximo, né? O Guarani está se solidificando. Você não começa numa construção, vou usar uma metáfora, de uma casa pelo telhado. Você começa pela estrutura, você começa pela fundação, e o Guarani está fazendo isso. Então, assim, eu não tenho dúvidas que o Guarani vai buscar, vai ter êxito nas competições, porque está trabalhando. Existe uma responsabilidade do nosso presidente, do conselho, para que se cumpra tudo o que se combine. Então, às vezes a gente só fala de ter as coisas, dessa preocupação de
de buscar de qualquer maneira jogadores, fazendo até algumas loucuras. Nós não fizemos isso durante esse ano e, muito possivelmente, todas as ações que nós tomarmos no departamento de futebol vai ser ações de acordo com o nosso orçamento, com muita responsabilidade. Isso não significa que nós não vamos trazer jogadores com qualidade. Nós vamos, mas de forma equilibrada, sem estourar o orçamento e a gente não correr riscos de estar aumentando a dívida do clube. Isso, em momento algum, é o objetivo nosso. Michel, uma outra questão, eu gostaria de saber se a diretoria do Guarani realizou ofertas por alguns jogadores importantes e que saíram, do Guarani para concorrentes do Paulistão, como, por exemplo, o David e o Murilo Rangel. Essas ofertas foram feitas, como foi a conversa e se isso não aconteceu, por qual motivo? Porque nós tínhamos um planejamento, eu expliquei isso antes. Dentro do planejamento com a outra comissão, alguns jogadores faziam parte, outros não, e aí é uma coisa normal dentro do futebol, né? Alguns jogadores e a comissão entendiam que poderiam permanecer, outros não, vão buscar o seu espaço em outros lugares. Eles deram o seu melhor para o clube cumpriu tudo, combinou com eles, estava tudo dentro do cronograma nosso. Então o Guarani buscou aquilo que queria buscar, o que entendia. Alguma outra situação a gente vai retomar. Enfim, o Guarani está trabalhando com um outro planejamento e esperamos o quanto antes definir, que é o nosso objetivo principal hoje, a nova comissão técnica. Carlo Carcani, do Globoesporte.com. Bom dia, Michel. Eu gostaria de saber dos jogadores que estão sem contrato, com quais o Guarani está conversando e tem interesse de renovar para mantê-los para a temporada de 2021. Muito obrigado. Bom dia, Carlos. Então, existe interesse em alguns atletas, o Guarani já está trabalhando para oficializar e finalizar isso o quanto antes, né? Eu não vou colocar os nomes aqui, até para evitar qualquer tipo né? Enfim, o Guarani está trabalhando em cima disso. Alguns jogadores que a gente entende que deva permanecer, nós vamos trabalhar. Outros já tiveram propostas e buscaram outro caminho, a gente respeita. Importante a gente definir aí o quanto antes aí a nossa comissão técnica para a gente dar continuidade aí ao nosso novo planejamento. Ô Michel, tudo bem? Beleza, Ortiz? Terminamos aqui as perguntas do pessoal da imprensa. Eu gostaria de abordar um assunto com você relacionado a planejamento, porque a gente ouve muito falar em planejamento, mas planejamento não é só a contratação de jogadores, a chegada de comissão técnica. Claro. Planejamento é você trilhar toda a preparação da equipe para um início de competição. Perfeito. O Guarani tem uma pré-temporada agendada, como é que vai ser, quando é que há a reapresentação do elenco, como é que isso vai funcionar de agora em diante, Michel? Ortiz, perfeita a tua colocação. Um planejamento, se fala muito disso, mas evidentemente não é só contratar, o clube segue, você vê as obras. Nós hoje está de forma aí muito firme nos nossos gramados, né, para a gente ter uma condição muito boa para a estreia do Paulista. Nossa apresentação está para o dia 8, à tarde. Nós teremos uma pré-temporada do dia 16 ao dia 23, já está tudo acertado. E a nossa estreia no dia 28. Então hoje a gente está dentro do cronograma a definição da comissão técnica, e aí sim a gente está dando andamento aí aos processos que a gente entende que seja o caminho aí para essa temporada 2021, que o Guarani tenha muito êxito, que o Guarani tenha muita sabedoria nas suas ações, e a gente está muito, muito concentrado para fazer, para dar ao torcedor, né, uma equipe forte, competitiva, com jogadores identificados, com jogadores que conheçam a história, conheçam a grandeza desse clube. Então o caminho é esse, meu querido amigo. E depois daquele turbilhão que a gente viveu aí na última rodada do Campeonato Brasileiro, né? Cá entre nós não foi muito fácil não passar por aquilo. Verdade. Só posso te desejar sucesso, tá? O seu sucesso é o sucesso do Guarani. Gostaria que as pessoas todas soubessem disso, fixassem bem isso. Sucesso do Michel Alves, da diretoria de futebol, do conselho de administração é o sucesso do Guarani. Então, que vocês tenham todo o sucesso nessa reformulação forçada, mais uma vez lembrando que nós fazemos contratos para serem cumpridos, né? Essa reformulação forçada, que vocês tenham todo o sucesso do mundo. Te agradeço, Ortiz, isso é um fato. Eu quero que o torcedor saiba
que eu sei da ansiedade, que eu sei da preocupação, mas a gente está trabalhando aqui de forma full time no clube, não paramos. Existe uma preocupação, mas existe uma responsabilidade acima de tudo. E o sucesso dos processos é a valorização de tudo que está acontecendo dentro do Guarani, do seu trabalho, Ortiz, do esforço que o CA, do esforço que o nosso presidente Ricardo Moisés tem feito, o crescimento que é o Guarani, tudo a gente tem que valorizar. As pessoas elas têm que ter o entendimento que dentro do Guarani nada está parado. A gente está lutando, está trabalhando, está buscando. Existe uma dificuldade dentro do mercado, existe uma responsabilidade por parte do clube. Às vezes você não falar, você não expor, isso é uma maneira de conduzir nossa. No momento certo as coisas vão acontecer, como a gente fez na temporada 2020. A gente trouxe jogadores na qual algumas pessoas não conheciam e tiveram êxito. Fato é que todos eles, todos, têm ofertas. Então, se fosse um elenco frágil, se fosse um elenco fraco, eles estariam disponíveis. E não é o caso. Então a gente tem que reconhecer, mas que o torcedor tenha consciência que com muita responsabilidade a gente está se esforçando e vai montar uma equipe muito forte, com pessoas éticas, com pessoas com valores, para que a gente tenha aí um ano aí de êxito, um ano abençoado e um ano de vitórias.